Bom, o que se comenta muito é que o nacional-socialismo não era socialista, né? Isso é muito comum fazer essas objeções. Então, o povo apresenta a seguinte objeção, algumas objeções para dizer que o nacional-socialismo não era socialista. E é engraçado como esse debate é no Brasil, né? Que aí alegou dizendo que não era socialista, porque imagina só, o governo da Alemanha disse que não era. Sério, deram esse argumento. Não, você acredita nisso? Outro deu argumento que aquela revista alemã horrorosa, Der Spiegel, né? Também falou que o Hitler não era socialista. Quer dizer, é a mesma coisa falar que uma coisa é certa porque a Rede Globo disse ou porque o governo disse. Não, alguém acredita nesse nível de argumentação? E deram como razoável. Olha, não, tá vendo? Vocês erraram porque o governo alemão disse recentemente que o nazismo não era socialista. Olha o delírio de argumentação desse povo. O Joaquim Festa, claro, diz claramente que o nazismo era socialista, né? Com excelentes argumentos. E que não dá para ler a exposição dele. Não, e eles se diziam socialistas, o programa deles era socialista. Então, mas algumas objeções. Uma objeção que se dá: a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, logo não era socialista. Bom argumento esse, né? Aí como é que eles explicam que o Vietnã invadiu o Camboja? O Vietnã era socialista, o Camboja também era socialista. Aí não tem... A China invadiu depois o Vietnã, os dois socialistas. Depois a China e a União Soviética trocaram tiros na fronteira, quase entraram em guerra. Os dois eram socialistas. Então é um argumento completamente infantil, né? Segunda objeção: Hitler perseguiu o comunista. Bom, aqui é uma prova então que ele era comunista. Essa é a maior prova que ele era comunista, que ele perseguiu o comunista, claro. Quem mais matou comunista na história? Os comunistas, óbvio, né? Stalin. Stalin matou quem? Comunistas. O mais famoso dele, o Trotsky. Pol Pot matou quem? Comunista. Mao Tse Tung matou quem? Um monte de comunista. Fidel Castro matou um monte de quê? Comunista, claro. Quem mais matou comunista foram os comunistas. O que os capitalistas fazem em relação aos comunistas? Financiam os comunistas, claro. Então, o outro argumento é refutado. Terceiro argumento: havia direito de propriedade na Alemanha. Aí parece um argumento forte, já que o Hitler, embora tenha iniciado um processo de estatização e não tenha concluído por causa da guerra e de outras circunstâncias. Mas o objetivo dele é esse. Esse que o pessoal não consegue analisar. Dizer que o nazismo é socialista não significa que ele conseguiu implementar o programa na Alemanha. Por exemplo, o partido, mais ou menos um argumento, por exemplo, dizer que o PSTU não é comunista porque não implantou o comunismo no Brasil, ou que o PT não é comunista porque não conseguiu implantar o comunismo no Brasil. Não tem lógica nenhuma você dizer que ele não é comunista porque não conseguiu implantar um programa. Tem lógica, eles tentaram, mas não deu tempo. Então não tem lógica nenhuma esse argumento. Mas os autores sérios, como quem quiser comentar, tem um autor muito bom chamado Pipes, né? Richard Pipes. Ele escreveu um livro muito bom, escrito Liberdade e Propriedade. Ele é um especialista em história da Rússia. E a análise que ele faz da Rússia de propriedade é muito interessante, na qual ele diz que na Rússia a Revolução triunfou porque a propriedade lá era associada ao poder político. Olha que raciocínio inteligente e verdadeiro. Então, na Rússia, normalmente era difícil você ser dono na Rússia czarista, né? Isso aí começou a mudar no final do século XIX, mas não totalmente. Então, na Rússia era difícil ser dono de propriedade se não tivesse o poder político local. Então, não havia essa distinção, o que facilitou. Aí, quando mudou o sistema político, como a política gerava propriedade, mudou o sistema político, então mudou o sistema de propriedade. Perfeita análise, né? Porque lá, como eles não foram romanizados na União Soviética, os russos não foram romanizados, então nunca tiveram um conceito de propriedade bom, né? Não que o romano fosse perfeito, mas o romano era melhor que qualquer outro que tinha antes dele, né? Mas o Hitler dizendo uma questão: quero que todos mantenham a propriedade que adquiriram para si conforme o seguinte princípio, o princípio do Estado alemão. O terceiro Reich sempre terá o direito de controlar os donos da propriedade. Palavras do Hitler.
E depois, mesmo na União Soviética, alguma propriedade foi tolerada. Mesmo no tempo do Stalin, havia uma mínima propriedade privada. A Iugoslávia também chegou a ter propriedade privada e ninguém vai dizer que a Iugoslávia sob Tito não era socialista. Hoje, em Cuba, tem uma certa propriedade privada e ninguém diz que lá é capitalista. Mesmo na China, sobre Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung tolerou mercados. Por esse negócio de mercado de Wuhan com morcego, essa aí foi a ideia do Mao Tse-tung. Deixar as pessoas venderem livremente em mercados no interior qualquer bicho que quisesse. Então ele liberou um certo mercado. E outros, né? Aqui um outro alemão combina muito, um autor que combina muito bem sobre a Alemanha, chamado Heimann, ele escreveu um livro comentando justamente sobre direito de propriedade na Alemanha, dizendo isso, dizendo que os fabricantes da Alemanha chegaram a entrar em pânico quando algumas indústrias começaram a ser expropriadas pelos nazistas. E uma carta de um empresário alemão, isso tudo Heimann dizendo, para um americano disse: a diferença entre o nazismo e o sistema russo comunista é muito menor do que você imagina. Então, havia sim primeiro que o Hitler expropriou algumas empresas, estava em caminho disso, só que não conseguiu realizar o programa. E depois, o Lenin chegou, quando ele viu um fracasso imediato no comunismo de guerra, ele implementou a nova política econômica, que permitiu determinados bens privados, determinada produção privada. Vamos dizer que o Lenin era capitalista. São objeções muito fracas. A quarta objeção, grandes empresas internacionais investiram na Alemanha. Então, ele fala, os grandes capitalistas investiram na Alemanha, logo a Alemanha não era, o nazismo não era comunista. Bom, mas grandes empresas investiram com Stalin, acabei de falar, Ford, General Electric, etc. Americanos depois investiram na China, né? Não vamos esquecer que a China teve forte investimento americano. Depois, outro argumento que se dá. Hitler não defendia o igualitarismo, pois era racista. Bom, isso aí parece ser um bom argumento, já que todo mundo é igual para o comunismo. Então, se o Hitler vinha uma classe inferior, logo, então ele não era comunista. Pronto, peguei, dei um argumento refutável. Só que se esquece que o Marx era racista. O Marx era profundamente racista. Defendeu extermínio dos povos inferiores, o Engels era racista. O Marx defendeu uma coisa que os marxistas e comunistas odeiam, né? Que se lembra, mas então eu vou lembrar, que é justamente quando o Marx defendeu os Estados Unidos na luta contra o México, né? Esses marxistas ficam loucos da vida, mas é verdade. O Marx defendeu os Estados Unidos contra os mexicanos, porque achava que os mexicanos eram inferiores. E depois, num texto, o Marx escreveu em jornal americano capitalista, né? E depois o Engels e ele, como na Gazeta, lá eles tinham uma Gazeta lá, eles eram abertamente racistas. Eles diziam que, porque eles esperavam uma revolução mundial comunista, se aí nessa revolução mundial comunista sobrasse alguns povos que não aderissem ao comunismo, esses povos deveriam ser exterminados. Porque eles se basearam muito no Moses Hess, que era um socialista racista e sionista também. Então, só para concluir, então, pontos de contato entre o comunismo, entre o marxismo-leninismo e o nazismo. Restrição da propriedade privada. Na prática, Lenin e Stalin não conseguiram acabar com toda a propriedade dos meios de produção. Hitler também limitou a propriedade privada, só não conseguiu mais por causa da guerra. Mussolini, idem. Mussolini era radical. Quando Mussolini, pouco antes, o lugar mais socialista depois da União Soviética era a Itália. Ele chegou a vários ramos da economia italiana, eram 3/4 na mão do Estado. E quando Mussolini assumiu lá a República de Salò, no final da vida, ele queria estatizar toda empresa com mais de 100 empregados. E morreu se declarando socialista. Depois, racismo. Na realidade, os comunistas e os nazistas são todos racistas, claro. A título de curiosidade, é que quando teve a Constituinte de 1946 no Brasil, Jorge Amado, que era do PCB,
e mais o companheiro, tinham 2 do PCB na Constituinte de 46. Os 2 quiseram passar um artigo para a Constituição proibindo imigração de japoneses. Está aí, racismo aqui em terra tupiniquim. Visão totalitária, marxismo e nazismo pressupõem uma visão completa de mundo que exclui qualquer outra. Isso aqui eu vou abordar na próxima aula. Busca do novo homem, isso aqui é um conceito muito interessante. Também vou abordar na próxima aula. Marxismo e nazismo buscavam fabricar um novo homem. Ódio contra a Igreja Católica. Os nazistas, os votanistas, comunistas, marxistas odeiam a Igreja Católica. Visão de Estado forte. Típica mentalidade hegeliana, né? O Hegel, olha, foi um dos piores filósofos da história, só para ele criar essa estrutura de tentar sistematizar logicamente um Estado forte, olha, foi uma coisa totalmente criminosa do ponto de vista filosófico. Aí poderiam falar assim, mas poderia surgir Estado forte sem Hegel. Sim, mas o fato de dar uma certa racionalidade para um Estado tentar dar, favorece muito o pensamento, né? Claro. E depois o Hegel foi um dos pais intelectuais do Marx, né? E também, de forma não imediata, mas imediata, também influenciou muito o Hitler, né? Influenciou também o Mussolini. Outro ponto, igualitarismo. Para Marx era um igualitarismo social, para Hitler era um igualitarismo racial, tribal e germânico. Outro ponto, comando e controle sobre as massas. É da natureza desse sistema manter os povos sob controle estrito, claro. Aversão ao livre mercado. Tanto o nazismo como o Marx odiavam o livre mercado. O Hitler chegou a substituir o Algemar Sack, né? Não sei se é essa a pronúncia certa, para um outro nazista socialista, porque o Algemar Sack não era socialista, para justamente implementar um programa de controle social dos preços, programa de planejamento, etc. Combate ao pensamento oposto, claro. Hitler e Stalin queriam matar todo mundo que não pensava igual ele. Pouco importa se é comunista, capitalista, qualquer um. Mentalidade de extermínio. Tanto Marx, Stalin, Lenin, Hitler, todos eles, Mao Tse Tung, Pol Pot, todo mundo tinha mentalidade de extermínio. Esperança de uma sociedade perfeita, claro, eu vou comentar na próxima aula. Todos eles queriam construir uma sociedade perfeita, o milenarismo, né, ou utopia. E o Partido Único, né? Não vamos esquecer que essa ideia de Partido Único surgiu com o comunista lá, como é que ele chamava? Francês. Deu um nome branco o nome dele, mas o Marx não falava de um Partido Único. Quem criou a teoria do Partido Único foi esse francês. E aí todo mundo aplicou a ideia do Partido Único, inclusive o Mussolini e o Hitler, né? Adotaram a teoria esse daí foi um pensador que influenciou toda a teoria do Partido Único, é dele. Deu um branco o nome dele. Ele estudou o marxismo, melhorou algumas coisas, difundiu as ideias, todo mundo aproveitou. A teoria do Partido Único veio tudo da cabeça dele. Eu esqueci o nome dele. Na próxima aula, depois eu trago o nome dele.